Boa noite, doutora Alice. Boa noite, minha linda. A senhora voltou. Então, eu vou apresentar a doutora Alice, que é uma grande amiga, psicóloga, especialista em envelhecimento, sexóloga, gestora em saúde pública e pesquisadora e psicanalista. Hoje nós vamos falar de um assunto que começou, né, que é o suicídio, e vamos dar alguns esclarecimentos, falar sobre Deus, sobre espiritualidade. Eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade, se quiser perguntar alguma coisa, tá bom? Seja bem-vinda, doutora Alice. Muito grata. Essa é a Maiara, enfermeira maravilhosa, espiritualista, psicanalista e gerontóloga. Nós temos a mesma especialização, que é o envelhecimento saudável. Nós precisamos funcionar como uma lâmpada, funcionar até o finalzinho com muito prazer de viver. Vamos lá, Maiara. Pode dar continuidade, doutora Esse Alice. mês. Hã? Pode Oi? dar continuidade. Tá. Esse mês a gente está focado em comentar um pouco sobre o suicídio e depressão, que é um tabu no Brasil. O suicídio ao redor do mundo está em queda, mas no Brasil está em alta. Como assim, Alice? Aumentou os números de suicídio no Brasil. Doutora Maiara pode estar comentando sobre um pouquinho do suicídio para a gente, né, Maiara? Sim. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo, que é muito grave, né? No Brasil, são aproximadamente É. 32 suicídios por dia. Assustador esse quadro. Por ano, quase 800 mil pessoas em todo o mundo cometem suicídio, que segundo a maior causa de morte entre 15 e 29 anos. Os nossos jovens estão se suicidando cada vez mais, estão entrando em depressão. Isso é uma luzinha vermelha que nós temos que ficar muito atentos aos nossos jovens. É muito grave. Verdade. Maiara, nós que temos adolescentes, né? Eu tenho um filho adulto e tenho um adolescente. Nós, pais e mães, precisamos ficar muito atentos ao comportamento dos nossos filhos. Por quê? A depressão, o que que ela faz? É um desencanto pela vida. É uma doença Sim, séria, para muita gente acha que é frescura. Nossa, depressão é frescura. Não é. É uma doença do corpo, da mente e tem tratamento, né? verdade. Porque o corpo da gente, ele fala, às vezes grita e a gente não percebe esse grito. Quando que nós Sim, muito. percebemos que estamos ficando deprimidos? Hum? Quando começa a cair cabelo? Quando eu fico desanimada? Quando eu quero ficar só em um cantinho com as cortininhas fechadas? Hum? Mas É um, para chegar a esse ponto, teve alguns pontos que a gente não prestou atenção. O que que a senhora acha, doutora Maiara? Verdade, doutora Alice. Frases muito importantes que as mães devem observar nos seus filhos são frases de alerta. Eu prefiro estar morto, quando o filho fica Isso. rebelde, fala assim: eu prefiro estar morto, eu prefiro morrer do que ficar vivo, estou revoltado. A mãe tem que acender aquela lanterninha de preocupação, porque pode ser que a criança esteja num quadro de depressão. E depressão leva ao suicídio, Sim, né? Eu não posso fazer nada, eu não me isso. sinto nada, eu não aguento mais essa vida, eu prefiro sumir, eu não vou fazer diferença na vida do outro. Geralmente são sintomas
de depressão que podem levar ao suicídio. Então, nós temos que ficar muito alerta para essas frases com nossas crianças. Inclusive, doutora Alice, com a internet. Não sei se a senhora se Sim. lembra daquele caso, a baleia azul, que são aqueles jogos que a criança Sim. tinha que se automutilar. Aqui começou na Suíça e levou 160 Eram suicídios. desafios, né? Isso. Isso. Eram desafios que os adolescentes, né, ficaram super estimulados a cumprir aqueles desafios. E quando nós estamos com o emocional abaladinho, acontece que a gente acaba entrando em uma campanha dessa da baleia azul, que tirou a vida de muitos adolescentes, de muitos jovens, né? E nós precisamos ficar atentos. Agora, um dos toquezinhos, né? Porque a depressão tem a ver com a desconexão emocional. Quer dizer, presta atenção. Você comentou, Mayara, sobre o computador, né? Nossas crianças são digitais, né? Todos têm um celular, tá sempre navegando, pesquisando e etc. Temos que ficar atento ao que os nossos filhos estão olhando. Temos que olhar o histórico. Por que isso? Porque esse excesso de informação cria no pensamento excesso, pensamento demais. E, de repente, se o emocional estiver abalado, o que acontece com a gente? A gente se desestrutura. Nós somos autores da nossa história. Às vezes nós estamos né, ou em um casamento ruim, ou num relacionamento, pai e mãe estão brigando muito na frente dos filhos. Eu proíbo. Querem discutir alguma discordância no cantinho, no quarto, lá no cantinho do quintal, para que os filhos não fiquem tão ansiosos. O que é ansiedade? É o excesso de emoção sem controle, porque nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções. É fácil? Não é. Pequenos não Nesse sabem, período. adolescentes não sabem, adultos também não. É Sim. treinamento. E, Tudo e isso é nesse treinamento. período. Precisamos treinar nossos filhos para gerenciar as E nessa, emoções dele. Principalmente, uma coisa interessante, Mayara, falar com nós mães. Mãe, olha, aconteceu isso na escola, às vezes é um bullying, às sim. vezes é uma brincadeira de mau gosto, entendeu? Quando a gente tem uma certa intimidade com o nosso filho, com a nossa filha, eles ainda fazem comentários com a gente. Mãe, olha, minha amiga brincou assim comigo, eu não gostei. Por quê? O excesso de pensamento, as emoções faz com que a gente se desequilibre. Sim. O que a E senhora é acha dessa é abordagem? muito boa abordagem e é muito importante, porque nesse período de pandemia, nossos filhos presos, né, que estão em isolamento, todos estamos em isolamento, eles estão ansiosos, muito na internet, e isso tudo são alertas. Então, nós temos que prestar muito atenção nessas frases. Não aguento mais, prefiro morrer. Quando Estou chegar a esse exausto, estou ponto, cansado. isso, chegar a esse ponto, eu aconselho a mãe, o pai, ou até o idoso também, que nossos idosos estão passando por uma situação difícil. Muitos filhos têm que sair para trabalhar, estão deixando de ver os pais. Aí eles estão entrando em processo de depressão, tentando suicídio, que aumentou também o caso de idosos se suicidando. E temos que ficar em alerta a todos esses sintomas. Por quê? O idoso já não consegue ter a sua vida como era antes, ativa, né? Ele se sente muitas vezes um peso para a família. Ele se sente um móvel que já não serve mais e está ali no canto. Isso tudo, a viuvez, muitas vezes, a perda de um ente querido, vão deixando eles deprimidos. O que pode ocorrer também um fato de suicídio. Porque eu conheço vários idosos que eu já trabalhei
que queriam tirar a própria vida porque não se sentia mais útil. Então, queria se suicidar porque a vida já não fazia mais sentido. E quando eu cheguei e mostrei que ele podia fazer teatro, ele podia dançar, que ele pode tudo, muitos que tomavam 12 medicamentos passaram a tomar um. E simplesmente não tinha mais depressão. E você começa a falar assim, poxa, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu gosto muito, que estava muito doente, ele fala isso em todos os lugares onde nós vamos. Seu Valdir, de Vila Nova. Ele sabe tocar sanfona. Ele falou, seu Valdir, vamos tocar uma sanfona. Você sabe fazer isso tão bem. Eu vou cantar, o senhor vai tocar. E ele começou a se reanimar, andar de bicicleta com quase 90 anos. E é lindo, sabe? É lindo isso. Nós temos que ter muita atenção nesse momento que os idosos não estão podendo mais ter as suas atividades normais por conta da pandemia. Exatamente, doutora Maiara, a senhora falando dos idosos, né? Eu achei muito interessante, porque nós abordamos, né, os pais preocupados com os filhos. Só que com o envelhecimento, os filhos precisam também atentar para os pais. Aqueles, né, maravilhosos, pai e mãe. Ah, Alice, mas meu pai não foi tão bom assim. Mas ele fez o melhor dele, né? No limite que ele podia. Então, a gente precisa também acolher esse pai, dar uma ligadinha, pai, eu te amo. Gente, a gente precisa exercitar as gentilezas na família. Parece que ficou proibido as gentilezas. Eu costumo falar isso. E os pais, às vezes aquela mãe, né, tá lá na casinha dela, a filha dá uma passada de 5 minutinhos, parece que é médico, né? Filha, pega essa mãe, leva para o salão, dá um up nessa mãe. Agora não mais, né? Porque a gente está numa restrição social, mas que a gente também precisa visitar a nossa mãe, o nosso pai, mas pode dar um cortezinho no cabelo. Se ela pinta o cabelo, faz uma pinturinha no cabelo. Gente, precisamos cuidar do exterior para que o interior se reinvente. Porque como que você sai de uma depressão? Quando você muda o pensamento. Depressão, geralmente você está pensando negativo. Ah, não sou mais produtiva, eu não, nada tá bom para mim, e meus filhos não precisam mais de mim. Precisam sim, principalmente os netos. Netos, aprendam a escutar as histórias de seus avós, que são lindas. Geralmente tem uma história de amor. Vô, como é que é? Como é que a senhora conheceu a minha avó? Como é que foi isso? Gente, às vezes a avó, o avô vai repetir várias vezes a mesma história. Faz de conta que você está ouvindo pela primeira vez. Porque nós, mães e pais, quantas vezes repetir uma palavrinha para a filha, para o filho aprender mamãe, papai, com todo carinho. E às vezes aquele pai está repetindo por causa de alguma doença, né, da velhice. E aquele filho, poxa, pai, você já falou isso mais de 20 vezes. Não precisa, né? Não precisa. Vamos exercitar a paciência, a gentileza, que é top de linha. Porque um dia a gente vai envelhecer e os nossos filhos estão vendo como a gente cuida dos nossos pais. E eles vão repetir. Filhos, são espelhamento, pai e mãe são espelho. É muito, muito importante que a gente não se esqueça que nós somos espelhos para os nossos filhos. Quando chega uma criança no consultório muito agitada, nervosa, eu primeiro faço anamnese com os pais. Como é que vocês estão? Ah, tá tudo bem? Não existe. Se está tudo bem, filho está bem. Se filho está agitado, porque o relacionamento também está um pouquinho agitado, o relacionamento familiar. Espelhamento. E galera, vou falar uma coisa com vocês. Depressão são pensamentos negativos. Alice, como que eu sei que meus pensamentos são negativos? Estão negativos. A sensação é ruim.
Como que a gente faz para converter como matemática? Menos com menos é igual a mais. Se o pensamento está negativo, eu preciso converter. Como que eu faço isso? Com uma música legal? Com uma sanfona? Com meu violão? Eu vou ver o que mais eu gosto de fazer. Eu descobri que eu sou uma ótima cozinheira nessa pandemia. Maior carinho para temperar as coisas, paciência, desenvolvimento de paciência. A pandemia está nos dando a oportunidade da gente estar mais envolvida com o nosso filho, com a nossa filha, com o nosso esposo, com a nossa esposa, né? Então, tem casais que estavam por se divorciar. Sabe o que aconteceu? Estão começando a namorar de novo. Bora, pessoal, colocar equilíbrio. Emocional é tudo. Nós somos autores da nossa história, só nós podemos mudar a nossa história. Vamos reinventá-la. Quando, gente, às vezes uma pessoa vem, desagrada a gente, maltrata a gente. Toda pessoa que maltrata, ela tem um coração ferido. Não fique com Verdade. raiva, não discute, entendeu? Porque aquele coração está ferido, ele precisa de cura. E a cura está no pensamento. Primeiro eu penso. Meu pensamento foi como eu comentei com vocês, positivo e negativo. Gente, quando você abre os olhinhos, ainda tem luz, só gratidão. Quer ver um exercício Verdade. que tira a gente da depressão? 20 itens de agradecimento. Por que, Alice? Vou agradecer o quê? Gente, estou respirando ainda. É um presente de Deus. Olha só, já foi um. Segundo, vou tomar meu banho, aquela água no chuveiro morninha. Grata pela minha aguinha. Gente, eu tenho muito mais de 20 itens para agradecer por dia. E a gratidão cura o coração, cura o pensamento. Alice, fulano me traiu, meu marido. Gente, olha só, traiu? Ele que saiu perdendo esse monumento, entendeu? Se valorize, você tem um valor que você se der. Escrevam a palavra Deus. Deus tem que estar acima de tudo e de qualquer coisa na sua vida. Tira o D e o S, fica quem? Eu. Eu sou a pessoa mais poderosa depois de Deus. Então ninguém tem o poder de me diminuir, a não ser que eu deixe. Entenderam? Não vou deixar. Alice, você está gorda. Ah, eu estou no peso que eu quero. Porque eu tenho uma balancinha. Quando eu acho que está um pouquinho pesado, eu fecho a boquinha, faço uma dietinha. Tem pessoas que gostam de humilhar as outras, mas porque foram tão humilhadas que só sabem fazer isso. Quando alguém vira para você e fala assim, Maiara, 200 mil reais, aí você vai falar assim, olha criança, 200 mil não tem para te emprestar hoje, porque a gente só dá o quê? O que a gente tem. Tem, é verdade. Eu posso Se doar eu... amor se eu tiver amor para doar. Eu posso doar Exatamente. paciência, como você falou, né? Do seu paciente que toca sanfona, maravilhoso. Vamos formar algumas festinhas para ele tocar sanfona. Ele é importante, a gente tem que valorizar essa pessoa e valorizar cada pessoa que chegar até nós, porque toda pessoa é importante e é valorosa para Deus. Nós somos filhos únicos. Não tem ninguém com cabelo igual a gente, o tom de voz, o DNA da gente. Gente, hoje em dia tem técnicas para mudar, melhorar o DNA. Você sabe uma das técnicas? Música boa. Nós somos 70% de água. Se você puser uma música agradável à sua escuta, você purifica toda a água do seu corpo. Mas se colocar uma batida muito forte, você também suja essa água purificada. Sabia disso? Sim. Sim. Eu sempre, Então, eu o que a sempre gente digo, escuta. Hã? eu sempre digo uma Então, coisa: doutora. amar, amar Hã? primeiro a Deus, a você mesma e depois ao próximo, porque se você não conseguir se amar, como que você vai amar o próximo? E uma coisa que eu sempre digo: Não consegue. tá triste? Coloca uma música boa, coloca uma música clássica, cante mesmo sem saber cantar, deixe que as pessoas riem de você, não ligue para isso, se sinta bem,
faça meditação, peça a Deus, se conecte com Deus, com Jesus, porque só a fé e o amor transforma. Verdade. E mesmo assim, você se conectando com Deus, se amando. Gente, quando eu sei que eu estou me amando? Estou cuidando do externo, do exterior e do interior junto. Por quê? A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela é poderosa. Um exercíciozinho, sugestão para todos. Um provérbio por dia. Quando terminar todos os provérbios, começa nos salmos. Para quê? Para meditar. Eu costumo dizer que o ideal é que você transcreva, quer dizer, copie. Porque só em você copiar aquele salmo, aquele provérbio, você está trabalhando 48 pontos na memória. Você trabalha a identificação, a sua escrita, o seu equilíbrio. Olha que legal! A memória, ela tem exercícios, né? O nome do exercício para memória, né, é como exercitar os músculos. O exercício do músculo do cérebro é neuróbica. O que é isso, Alice? Por exemplo, se você é destra, penteia o cabelo com a mão direita, você pode estar treinando a esquerda para fazer isso. Ao mexer a comida, use as duas mãos. Fecha os olhos para tomar o banho, para se ensaboar. Alice, fiquei tonta. Então, abre os olhos. Isso aí é percepção sua do seu corpo, de como está funcionando. Porque o corpo da gente fala e a gente precisa fazer o quê? Escutar. Agora, meninas, uma coisa que muita gente não consegue fazer é ficar silêncio. Nós precisamos aprender a escutar o som do silêncio. É onde Deus está. Como assim? Tirar um momento só para meditar. Se eu li os provérbios, eu posso meditar sobre aquela palavra. O que Deus quis saber? Quis falar para mim? Eu posso fazer um resuminho, uma síntese do que eu entendi daquele provérbio. Isso é um exercício de memória. Fora pentear o cabelo com a outra mão, colocar o relógio, né? Coloca sempre no esquerdo. No outro dia, coloca no direito, pode ser uma pulseira no relógio. A carteira, coloca no bolso direito. No outro dia, coloca na esquerda, para treinar os dois lados do cérebro. Doutora Maiara, a senhora pode comentar um pouco mais sobre o suicídio na terceira idade? Posso. Segundo Dr. Daniel Gomes, depressão é uma doença comum, é uma doença comum nos idosos. Interfere no desempenho da atividade do dia a dia. Geralmente, como eu te falei, né? Como eu falei para vocês, os idosos não se aposentam, aí fala assim, agora eu vou descansar, aí não exercita mais, aí começa a achar que já não tá fazendo muita coisa, perde alguém, entendeu? Aí começa a aparecer um monte de doenças, aí vai se entregando. Nessa entrega, ele acha que ele já não serve mais, porque ele não produz, entendeu? E muitos produzem muito. Eu consegui, junto com amigos e amigas, mostrar que eles são capazes, que eles podem fazer atividade, que eles podem sorrir, podem dançar, podem fazer tudo, que a vida não acaba. E isso foi muito gratificante. Tem um relato que, quando eu fui na roça fazer um estudo lá, começar a primeira vez na reunião com os idosos, eu perguntei quem já conhecia o mar. Olha, quase ninguém conhecia o mar. E ali eu falei assim, meu Deus, como que nós temos que ser gratos. Tem pessoas que estão aqui, que viveram a vida toda sem saber o que é o mar. O que é a areia do mar, o sonho, achando que ia morrer sem conhecer o mar. Aí eu, junto com os meus amigos, organizamos um passeio, um sábado no mar de Farol. E foi maravilhoso. Delícia!
a sensação de presenciar a emoção deles quando viram ao mar chorando foi único, uma coisa que eu guardei dentro de mim. E mais único ainda foi quando eu vi que muitos falaram assim: Nayara, eu parei de tomar 10 remédios, eu tô tomando só um. Continua vindo aqui, você me faz muito bem. Não tem preço. Então, eu digo aos idosos, a vida não acaba. Vocês têm muito. E cada vez que eu sento e ouço as histórias de vida, a luta para criar seus filhos, a experiência, isso é magnífico. Se cada neto, cada filho parar para ouvir, seus avós, seus pais vão conseguir ver a bagagem que eles têm. E eles não só são pessoas muito especiais e que precisam desse incentivo da família. Doutora, essa fase é uma fase muito legal, né? Que o envelhecimento saudável é o que eu foco, né? E eu tenho o grupo Vida Nova lá em Guarulhos, no Centro Dia do Idoso, que eu dei assistência por 15 anos a esse grupo, né? Também apaixonante. Uma vez os levamos no Farol também para o mar, né? A gente foi até naquele centro da terceira idade lá de Farol. Sei. Menina, você acredita que eu estava com duas idosas, né? Assim, dando o braço, aquela onda de Farol deu um banho na gente. Foi maravilhoso também. Então, gente, a melhor fase é a fase que você está vivendo. Independe da idade que você tenha. Se você tem 10 anos, 15, 50, 80. Então, essa fase é a fase que a gente tem para oferecer para os nossos netos, filhos, amigos. Então, é muito importante que seja valorizada cada membro da família e que ele faça parte também do movimento da família. Tipo, férias, inclui Alice, mas férias com vovó e vovô é complicado. Não precisa ser os 30 dias com vovó e vovô, mas uns 3, 4 dias para fazer parte, né? Então é muito importante que eles se sintam incluídos, que sejam importantes. Agora, a preparação para a aposentadoria, doutora Maiara, também é muito importante. A gente preparar, né, um tempo para se exercitar, exercitar o corpo, um tempo para exercitar essa mente com uma leitura bem feita, com essa sugestão dos provérbios ou dos salmos, que também é um exercício de memória. Então, é super importante que a gente se prepare para cada dia da nossa vida, independente da idade que tenhamos. Agora, mega importante, o que nós comemos também é muito importante. A qualidade do alimento que a gente come. Porque o alimento ele tem que ser o remédio para a gente, o remédio tem que ser o alimento. Foi o que a senhora falou. Tinha clientes seus, né, pacientes seus, que tomavam várias medicações e foram diminuindo até tomar o mínimo. Por quê? O emocional ele se curou. Por isso que esse reinventar e fazer com que aquele autor daquela história assuma aquela história com as emoções equilibradas para que ela possa dar continuidade, uma vida saudável. É isso que nós buscamos como gerontólogas, né? Uma vida saudável para todos que a Saudável gente e dá ativa. assistência. Sim. Sim. Alice, E uma pessoa doutora Alice, com a emoção equilibrada. Oi? doutora Alice, eu acho muito importante Sim. também aquela regrinha que a senhora ensina, eu me amo, eu posso, eu estou bem, Eu o dia estou está bem. lindo. Essa valorização, ó, as grandes frases poderosas, nós temos que adequar a cada história. Por exemplo, Uhum. eu tenho uma paciente que ela tem, desde pequenina, 4 aninhos, que ela ficou diabética, com um comportamento inadequado da babá, entendeu? E ela, no choque emocional, ficou diabética. E ela, eu nunca tinha visto uma pessoa chegar até 1000
de açúcar. E quando eu comecei a fazer um trabalho com ela, ela estava com a diabetes muito alteradinha. E hoje em dia a diabetes dela é controlada. Por quê? Equilibrou o quê? As emoções. Ela está aprendendo a controlar, a administrar as emoções. E é isso que a gente tem que, a cada dia, ao levantar, abrir os olhinhos, agradecer. O agradecimento, Mayara, é algo assim, imagina umas gotinhas mágicas, porque eu vou falar para mim, eu me amo, está tudo bem e em paz. Essa frase ela tem que ser repetida muitas vezes. Porque quando eu falo que eu me amo, eu vou cuidar de mim. Quando eu falo que está tudo bem, mesmo se a situação não está muito agradável, mas vai ficar, porque eu falei que está tudo bem. E em paz é algo valioso, grandioso. Você não pode perder a sua paz. Estou falando da paz interior, da paz do pensamento, porque a gente deprime, sabe por quê? Os pensamentos ficam demais. Sabe quando você está pensando muito, muito, muito? E sem nenhuma gestão, sem nenhuma administração, vira uma bomba relógio. Por isso que de vez em quando as pessoas não vê uma luzinha no túnel. Aí o que elas fazem? Acham que não tem mais solução para a vida delas, que o sofrimento é tão grande que ela precisa se livrar. Por isso que entra o suicídio. É quando as nossas emoções estão bagunçadas e a gente precisa assumir, reinventar a nossa história. Como? Eu me amo, está tudo bem, em paz. Quando eu falo essa frase durante 66 vezes, Alice, mas é muitas vezes, sim. Eu fiz mostrar a vocês o que eu fiz. Eu peguei umas continhas, 66 contas. Olha, que simplesinho, que a gente compra no ponto e linha, laço de fita, ó. Essas continhas. E fiz, eu comprei 66, juntei todas, para quê? Para que eu não precise ficar contando nos dedos. Se eu tenho que repetir a frase poderosa na minha vida por dia 66 vezes, eu já faço aqui nas minhas continhas. Entenderam? Como é fácil de confeccionar? Gente, frases poderosas para as pessoas que estão muito adoecidas. Eu sou um ser saudável. Alice, mas eu estou doente. Mas olha só, o seu cérebro não sabe o que é doença, o que é saúde. Quando você repete para ele, eu sou um ser saudável, eu sou um ser saudável. Alice, acho que deu uma travadinha na internet da Alice. Deu uma travadinha na internet. Vamos finalizar. Doutora Alice, a sua internet deu uma caidinha, caiu. A senhora poderia voltar à Eu peço explicação? perdão. Sim. Para finalização, a senhora finaliza a sua parte. Sim. E vamos finalizar, né? Tá. Uma coisa muito importante, uma dica muito importante que eu gostaria de passar para todas as pessoas que estão ouvindo primeira coisa, você que não tem depressão, tenha paciência com quem tem depressão. Paciência. Por quê? Falar, tá louco, desequilibrado, isso só vai piorar o
quadro depressivo e levar ao suicídio, tá? Eu achei muito importante a aprovação que Campos fez, deu um passo muito bom, a aprovação da lei Semana do Suicídio, que é o Setembro Amarelo, e dando dicas importantíssimas para ter saber como lidar com essas pessoas, porque muitas pessoas não têm esse conhecimento de que tem um parente que está apenas com depressão, ele está sofrendo. Depressão, gente, não é simplesmente sai dessa, levanta daí. Quem tem depressão não consegue. É a mesma coisa de você falar assim para um paciente com câncer. O câncer melhorou. Não é assim. Você não tira um câncer de você e você não tira uma depressão de você. A pessoa que tem depressão, ela não quer ter depressão. Ela está ali sofrendo. E muitas vezes ela precisa de um ouvido, de um amigo, um abraço. Ela quer se sentir amada por alguém. E muitas vezes a forma que ela tem para expressar, para chamar a atenção, é brigando, é gritando, mostrando um pouco. Ela não consegue expressar o que sente, na verdade. Ela está carente. Então, temos que ter muita paciência. E eu anotei aqui, fiz umas anotações que eu acredito que seja muito importante dar essas dicas para as famílias que têm pessoas com esse tipo de depressão em casa. Um trabalho feito pela OMS avaliou-se que 2% das pessoas que cometem suicídio não possuem um transtorno mental. A maioria das pessoas que cometem suicídio tem um transtorno mental, tá? Pacientes com esquizofrenia, síndromes orgânicas cerebrais, pacientes que têm alguma dependência química, são a maior parte de pessoas que cometem suicídio. E nós temos que entrar em alerta, porque muitas pessoas que estão parando com as bebidas, com os vícios, elas começam a entrar em depressão. E elas podem cometer suicídio. Isso é muito importante alertar para famílias, para pessoas que têm esse tipo de pessoa em casa, que tem um grauzinho de esquizofrenia. Gente, tem tratamento, depressão, tem pessoas que podem ajudar. Se você não tem capacidade, nós precisamos de quê? Médicos, psicólogos, tá? Que vão auxiliar a como cuidar, psiquiatras, tá? E eu achei muito importante esses dados, tá, doutora Alice? Eu tenho umas outras anotações aqui que eu gostaria de passar para você. Onde buscar ajuda para prevenir o suicídio? A pessoa está ali, você está segurando, ela está querendo se suicidar, você acha que ela não vai fazer, mas ela pode fazer. Eu aconselho não deixar essa pessoa sozinha, em hipótese alguma, não deixe ela sozinha. Se ela chegou para você e falou, eu tenho vontade de morrer, eu vou me suicidar, gente, não ache que é brincadeira. Leve a um psiquiatra, se a pessoa precisa de medicamentos, a um terapeuta, a uma psicóloga. Aonde você pode ajudar, buscar ajuda para essa pessoa? No CAPS, que é a Unidade Básica de Saúde, Saúde da Família, na UPA, 24 horas, ou você pode também estar ligando para o SAMU 192, que é o pronto-socorro. A pessoa está tentando se suicidar, você não está aguentando, liga para o 192, pede ajuda porque lá vão ter médicos para poder dar primeiros medicamentos, para fazer o tratamento, tá? Não deixa essa pessoa sozinha. Centro de Valorização da Vida, que é muito importante também, que é o 188, e a ligação é gratuita, tá? E é isso, doutora Alice. Porque tem todas essas instituições que a senhora comentou, tem equipe preparadas para acolher
essa pessoa que está sofrendo muito. Porque é um sofrimento, porque, por exemplo, a depressão, ela tem 3 tipos de depressão. A bipolar, que tem hora que você está eufórica, tudo está legal, e de repente você desanima geral. Aí tem aquele isolamento, aquele desprazer de viver. E tem aquela maior, né, que é a depressão maior, que sempre teve assim, uma vida boa, porque muita gente fala assim: nossa, a Maria, uma vida boa, sem preocupação financeira, de repente desanimou com ideias suicidas. Eu conheço várias pessoas, milionárias até. Mas, gente, está faltando isso aqui, ó. Toque, abraço, levar essa pessoa para visitar um idoso no asilo, doação. A gente precisa se doar, né, para receber aquela energia. Doutora Maiara, quando a senhora comentou do grupo, né, eu sou apaixonada por grupos de idosos, terceira idade. Eu já estou na fase do envelhecimento, né? Eu me preparo há muitos anos para envelhecer, por isso que eu tenho um geriatra, né, que me acompanha desde 30 e poucos anos. Muita gente falou: nossa, você não é velha? Eu falei: mas, gente, o bebê que nasceu hoje, ele vai ser mais velho do que aquele que vai nascer amanhã. Nós estamos em processo. A partir do momento que você nasce, você está em processo de envelhecimento. Isso é muito top. E a gente precisa se preparar para cada fase da nossa vida, principalmente para a aposentadoria. Gente, aposentadoria tem que viajar, tem que passear. Toda prefeitura tem uma equipe que faz ginástica na beira do mar quando você mora perto do mar. Tem as academias populares que você não precisa. Gente, Jardim São Benedito tem Tai Chi Chuan, tem outras aeróbicas, tem várias. Você só tem que se comprometer com você mesmo. Quem lembra lá de Deus e depois quem? Euzinha. Quantas vezes eu fiz Tai Chi lá no Jardim São Benedito? Adoro. Porque é o equilíbrio físico e mental. É isso que eu preciso. Eu preciso estar no controle dos meus pensamentos. Pensamentos alterados, acelerados, desequilíbrio emocional. Eu tenho que buscar o meu equilíbrio emocional. Então, esses 3 tipos de depressão. Agora, tem aquela depressão, que é chamada de distinta, daquela pessoa que é negativa. Como assim, Alice? Tem pessoas que tudo dá errado. Por quê? Ah, isso não vai dar certo, não. Olha o pensamento. O pensamento atrai. É um grande imã. Grande imã, ele atrai. Gente, não vai dar certo? Já deu certo, estou respirando, eu posso mudar minha história. Eu sou autora da minha história. Cada um de nós é autor da sua história. Então, é mega importante que toda pessoa precisa sonhar. O sonho faz com que a gente busque viver. Quando você não está mais sonhando, você faz o quê? Você deprime. Ah, eu já tenho tudo. Gente, tudo que a gente tem que ser o quê? Grata e buscar mais coisas. Ah, eu tenho suficiente para mim, então vou ajudar outras pessoas. Nos asilos, pode ter um livro de ouros, é a capa só dourada, com a história de cada um. É um livro de ouro, porque cada história ela é valiosíssima, é grandiosíssima. Então, doutora Maiara, eu acho que a gente faz a nossa contribuição, né, de uma forma correta. Eu amo o que eu faço. Tem gente que fala assim: ai, você é doidinha, eu sou mesmo, as melhores pessoas são doidinhas. Agora, valorizem a fala das pessoas de dentro de casa. Ai, que vontade de morrer. Cuidado. A boca fala o que o coração está cheio. Às vezes a pessoa está com vontade mesmo. Senta próximo, o que está vendo? Está te dando esse desejo? Vamos conversar? Filhos, fiquem atentos aos seus filhos, atentos aos seus pais, tios, avós. Às vezes tem aquela tia que não casou, né? Mas tem um sobrinho ou outro que vai lá. Fique atento às emoções dos seus parentes. Ah, não tem parente, amigos. A gente sempre tem uma vizinha, tem um vizinho que a gente pode dar assistência. Então, faça a parte da gente, vamos fazer a nossa parte. Se cada um fizer uma parte, fica super legal. Buscar sempre o quê? Ajudar. Sim. Eu Né? estava
vendo uma palestra de uns relatos, sabe? E a pessoa tinha tudo. Rica, muito dinheiro e o maior, com uma depressão que não tinha fim. Ela se viu numa situação que a amiga, que também era do seu nível de bens, o marido perdeu o emprego, perdeu tudo, ela foi fazer lacinhos para vender na rua. Aí ela se comoveu quando encontrou com aquela amiga que vivia nas boutiques mais caras com ela, se comoveu e começou a ajudar a amiga na rua para conseguir dinheiro. E ela chegou para a psicanalista e falou assim: olha, eu estou me sentindo ótima, eu estou me sentindo viva em ajudar aquela pessoa. Então, gente, caridade, amor, ela tinha perdido o amor próprio. Quando ela se viu ali, ela começou a olhar, fazer uma autorreflexão da vida, uma reforma íntima de tudo que ela desperdiçava, de tudo que ela tinha e não dava valor. Então, ali, ela começou a ver que a caridade se transforma quando você tem um coração, que você tem vontade de ajudar o seu próximo. Ela saiu do processo depressivo e disse: a minha vida mudou porque eu vi que a minha vida fútil, coisas, matéria, não fazem sentido se você não tiver amor. E eu achei muito bonito e de muita importância, porque faça caridade. Caridade ajuda, amor ao próximo, amor a Deus. Ela se conectou de volta com Deus. Ela já não acreditava mais em Deus. Quando ela voltou a acreditar em Deus, ela foi melhorando e foi largando os antidepressivos. Por quê, doutora? Ela tinha tanto amor para dar, mas não sabia quem a doar, né? Como que você quer? Doa, gente, para aquele rapaz que não tem condição de comprar um pãozinho. Vai lá, compra um pãozinho, leva um cafezinho para ele. Convida para almoçar uma pessoa de rua, né? Então, gente, doação. Gente, a vida é um espetáculo imperdível. É um dia por vez. Alice, mas daqui a 10 anos, não sei. Não sei se eu estarei aqui, mas hoje é o melhor dia da sua vida. O aqui e agora. O que você pode fazer? Olha, ouviu dizer que alguém está passando dificuldade? Compre uma cesta básica, manda entregar. Aprenda a dividir o que você tem com o outro. Principalmente a dividir o amor. O amor é poderoso, né? Deus é amor, Jesus Cristo é amor. Ele veio no mundo para ensinar o amor, porque o amor estava frio naquela época. Então, o que a gente precisa? Amar. Amar a Deus sobre o quê, doutora Maiara? Sobre todas as coisas, depois todas as coisas, depois a si próprio, depois. Agora, a senhora sabia que esse é o mandamento que Deus deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas, se amar e amar o próximo. Esse inclui os 10 junto ali. Porque se você ama alguém, você não vai matar, você não vai, né, ser infiel, você não vai roubar. Então, olha só, tudo incluído em 3. O amor é o mais poderoso de tudo. E a gratidão, juntinha, os dois. Agradecer cada alimento, cada copinho de água. Gente, eu, a cada golinho de água, eu muito grata, Senhor. Eu estou aqui ó, com a minha aguinha, né? De vez em quando tomo. Gratíssima por essa aguinha. Grata por cada respirar, cada ventinho no rosto, no cabelo da doutora Maiara, que está lindo. Então, é isso, pessoal. Muda o pensamento, converte o pensamento negativo para positivo, exercite a gratidão. Como assim? Escrever. Grata pela aguinha, pelo alimento, pela roupinha, pela casa, por que você achar que é. No outro dia, já mais 20, para outras coisas mais. Então,
é o mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas, se amar e amar o próximo. Esse próximo não precisa ser só nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, nada disso. Vamos ampliar esse próximo. Nosso vizinho, aquele rapazinho que está na rua, aquela senhorinha que está chorando no cantinho. O que está vendo, minha linda? Fala aqui para mim, vamos tomar chupar um picolé. A senhora tem diabetes? Pergunta primeiro se tem diabetes, né? Mas dá atenção, não custa nada. Como essa amiga aí, né, que você comentou, essa senhora, ela tinha tudo, mas não tinha dificuldade. Quando ela viu a dificuldade da amiga, ela se internalizou e se comprometeu em ajudar. Se comprometa com o outro. Se comprometa com você mesmo. Desacelere o pensamento. Converta sempre no positivo. Ah, a situação está legal, mas vai melhorar. Olha só, quando você fala vai melhorar, eu vou melhorar. Ah, eu sou muito nervosa. Eu sou uma pessoa calma. Você fala as frases sempre no presente, mesmo que não tenha, né? Mesmo que a pessoa não seja tão calma assim. Mas sempre frases poderosas e repita: eu me amo, está tudo bem, estou resgatar a nossa paz, para que a gente possa reescrever a nossa história, que é imperdível, é um espetáculo imperdível viver. E foi um prazer, doutora, muito prazer Doutora Alice, dividir essa live com a eu senhora. queria... já chegou o nosso tempinho, mas antes Finalizar. eu vou abordar mais um assunto que eu achei muito importante, Sim. que é Dr. Augusto Cury. Ele ensina, isso é uma dica para as mães, como eu sou mãe, nunca chegue para o seu filho e diga: você é burro, você não é capaz, porque ele pode abrir a janela killer e ficar com esse trauma e ser um adulto tímido, com problemas. Então, isso é muito importante que as mães sempre digam para o seu filho: você pode, você é capaz, você é lindo, para ele crescer uma pessoa Então, é o forte. reforço positivo, né? Sim. Reforço positivo, pensamento positivo, mesmo que aquela criança. Sim. Olha, porque nós, mães, às vezes a criança, né, tá tirando 10, 9, a gente, não, é obrigação sua. Às vezes aquela criança diminuiu para 6, para 4. Ela está chamando atenção para estar junto, estudando. Então, temos nada de chamar, foi o que a gente falou, né? Nada de sensações negativas para aquela pessoa, nem reforçar o negativo dela. Ah, eu não sou capaz. Não, você é super capaz de tirar o seu 10. Mamãe vai estudar com você, ó. Papai vai estudar com você. Então, Muito reforço positivo, pensamento positivo. É muito importante É até tudo de para bom que não a gente tornar precisa. um adulto com depressão que possa chegar ao suicídio, né? É inseguro, né? Porque o negativismo nos deixa inseguros, né? Sim. A insegurança Já vem deu do nosso horário, negativismo. doutora Alice, Exatamente. já deu nosso horário. Sim, Eu gostaria de agradecer já. muito a sua presença, ao nosso encontro, nosso bate-papo. Foi muito importante. Gostei muito de conversar com a senhora, que nós possamos fazer outros Também. bate-papos outros dias. E agradeço também a todos que estão nos acompanhando, né? Espero que o nosso encontro foi assim, teve um acréscimo para cada um de vocês. Muito grata por cada um de vocês. Gratidão imensa pela senhora doutora Maiara. Foi excelente. A abordagem Gratidão. foi assim maravilhoso. Que gratidão. Gratidão. Deus abençoe. Deus abençoe a todos nós e as nossas amigas. Beijo. Tchau, até a próxima. Ok.